Olá, inscritos do canal Verdade Urgente, Ricardo com vocês mais uma vez, trazendo mais um capítulo da minissérie sobre a gestão petista. E dessa vez vamos falar aí sobre a questão dos exemplos práticos de moralidade, de honestidade e tantos outros valores que se possam transmitir como pessoa. E também, por que não estender a questão familiar? Será que o cachaceiro nos tem bons exemplos para dar em si mesmo e na sua família? Já que nas sessões de debate para lá e para cá, ele até mesmo levantou acusações contra o oponente, contra o Bozo, xingando os familiares e tudo mais, e tentando escorraçar o Bozo. A gente sabe que todo mundo tem problemas relacionados à família ou viveu alguma experiência difícil, traumática, mas quando se fala do cachaceiro, aí a coisa é mais embaixo. E é isso que eu quero que você confira aqui nessa série de vídeos com reportagens sobre isso. Vamos ver se a família do cachaceiro é um exemplo para a sociedade. E se você quiser conferir mais vídeos aqui sobre a temática, playlist aqui no canal. Não deixe de conferir e sempre tem um link aqui conectado ao assunto que eu estou falando. Então vem comigo após a vinheta já para conferir os vídeos. Simbora! O presidente Lula vai, só que mais uma crise fica, dessa vez envolvendo o irmão dele, Genival Inácio da Silva, o Vavá, como é mais conhecido. A oposição, o PFL, para ser mais preciso, já entrou com uma representação no Ministério Público Federal. Vavá é acusado de ter montado um escritório em São Bernardo do Campo para intermediar encontros de empresários com o presidente Lula no Palácio do Planalto. 2 deputados e 2 senadores estão reclamando que a Procuradoria-Geral da República está indo devagar e que em outras situações, em governos anteriores, dizem eles, o Ministério Público já teria começado uma investigação, já que não precisa de oficialmente ter nenhuma denúncia externa para começar a investigar nada. O PFL vai pedir ao Ministério Público que investigue um dos irmãos do presidente Lula por suspeita de tráfico de influência. Um assessor da presidência confirmou uma tentativa de encontro no Palácio do Planalto. Genivaldo Inácio da Silva, o Vavá, tinha anunciado uma entrevista à imprensa para hoje à tarde, mas cancelou na última hora. A revista Veja, desta semana, publica reportagem em que o irmão do presidente Lula diz que recebe e encaminha pedidos de empresários interessados em trabalhar com o governo. Segundo a revista, ele tem um escritório com uma assessora e um advogado. Fica no 3º andar desse prédio, em São Bernardo do Campo. O assessor especial da presidência, César Alvarez, diz que tinha agendado o encontro apenas com Vavá, mas apareceram representantes e um advogado da Federação dos Hospitais. Fui surpreendido com aquelas pessoas acompanhando o Vavá. O advogado foi até inoportuno, tanto que os presidentes das federações pediram desculpas. A reportagem cita a intermediação de Vavá em mais 2 estatais. O PFL quer que o Ministério Público Federal investigue o irmão do presidente. Se ele está praticando atos ilícitos perante a sociedade para aproveitar a sua situação de parentesco, evidentemente o Ministério Público pode chegar à conclusão de que ele cometeu irregularidades que podem ser criminosas. E a denúncia feita pela revista Veja de que o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, teria sido beneficiado pela empresa de telefonia Telemar e a apreensão de dinheiro vivo com o assessor do irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno, levaram a oposição a sugerir a unificação das investigações. Segundo a revista, Fábio Luiz Lula da Silva seria sócio de uma empresa chamada GameCorp, criada com recursos da Telemar, que é a concessionária pública do governo federal. A Telemar teria investido 5 milhões de reais na GameCorp, valor que é todo o capital declarado da empresa. Se o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, concordar, as CPIs dos Correios, dos bingos e a CPI do Mensalão, que ainda não foi nem instalada, podem ser transformadas em uma única comissão, a CPI da corrupção. Checkmate. Uma nova operação da Polícia Federal prendeu 77 pessoas em 6 estados. Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de um dos irmãos do presidente Lula,
em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A polícia também investiga uma denúncia de que Vavá teria mais de um CPF. A Polícia Federal investiga a denúncia de que o irmão do presidente teria 3 CPFs. Até agora já se sabe, através de escutas telefônicas, que Vavá apareceria oferecendo ajuda a empresários e pedindo dinheiro em troca. Por isso, foi indiciado por exploração de prestígio e tráfico de influência. Na Operação Checkmate, o amigo e compadre do presidente Lula, Dario Morelli, foi preso. Foi com ele que Vavá foi flagrado conversando nas gravações interceptadas pela polícia. Não é a primeira vez que os filhos de Lula se envolvem em polêmicas e escândalos. Em 2005, a produtora de Fábio Luiz, até então pequena, ganhou um investimento de 5 milhões da Telemar. O assunto causou mal-estar no Planalto, porque foi encarado como favorecimento. No mesmo ano, fotos divulgadas na internet renderam muitas críticas. O filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio, levou a galera para um passeio a Brasília. Teve direito a mordomias e passeio no avião da FAB. O caçula também foi assunto das últimas do esporte. Numa carreira faraônica pelo São Paulo, passou de estagiário a integrante da comissão técnica do time Sub-15. Entre os episódios mais constrangedores para o Planalto está o da cadela da família, a Fox Terrier, que foi flagrada sendo transportada pelo motorista do palácio em 2003. Frei Chico, irmão do presidente Lula, reconheceu que é dele a voz na gravação de um telefonema no qual combina com outro irmão de Lula, Genival Inácio da Silva, um encontro com o presidente Lula em Brasília. Vamos a São Paulo com Mariana Godoy. Frei Chico disse que queria assustar Vavá, Márcio. Ele não aceitou dar entrevista pessoalmente sobre esse assunto, mas disse que hoje um advogado vai falar sobre o caso. A confirmação veio por telefone no fim da noite desta segunda-feira. Frei Chico reconheceu que ligou para o irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, dizendo que queria levá-lo para um encontro com o presidente Lula. A conversa registrada pela Polícia Federal ocorreu no dia 20 de maio, às 20h02. O Lula quer que você vá lá ouvir depois, vai conversar com ele à noite, né? Tá? Ele quer conversar na casa dele, tranquilo, tá? Então vamos pensar um dia. Tá, mas eu vou só entrar e vou voltar, não vou ficar lá não. Eu quero saber, Vavá, porque tem umas broncas lá, que você anda apresentando uma pessoa no ministério. Eu? Vavá, depois nós conversamos, tá? Frei Chico chegou a negar que tinha feito a ligação registrada pela Polícia Federal. Disse que não queria ouvir a gravação porque seria incapaz de reconhecer a própria voz. Mas depois de se reunir com o advogado e com a família, decidiu assumir que a fala era dele. A Polícia Federal faz buscas na casa de um dos irmãos do presidente Lula. A ação faz parte da Operação Checkmate, desencadeada em 6 estados. As investigações começaram há 6 meses para desmontar quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, corrupção e contrabando de peças eletrônicas usadas em máquinas caça-níqueis. Entre os presos estão políticos, policiais civis e militares acusados de receber propina para não combater as atividades criminosas. A Polícia Federal também fez buscas em São Bernardo do Campo, na casa do irmão do presidente Lula, Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá. Ele aparece em conversas telefônicas gravadas durante a investigação, supostamente negociando a entrega de uma mercadoria. Lurian Cordeiro Lula da Silva e a mãe, a enfermeira Miriam Cordeiro, foram alvos de um escândalo na eleição presidencial de 1989. O então candidato a presidente Fernando Collor de Mello, na reta final da campanha, revelou que Lula tinha uma filha fora do casamento e que havia aconselhado Miriam a abortar Lurian na década de 1970. Collor venceu. Foi eleito o primeiro presidente da República pelo voto direto depois da ditadura militar, mas o caso Lurian manchou a campanha e a imagem do presidente eleito. A Polícia Federal diz que um dos filhos do ex-presidente Lula simplesmente recortou e colou da internet parte do conteúdo da consultoria que ele apresentou como prova de que havia prestado serviços para receber R$2,5 milhões de uma empresa investigada. Os advogados dele não responderam às nossas ligações. Um contrato milionário cercado de detalhes suspeitos. Essa é uma das conclusões da Polícia Federal sobre o negócio fechado entre a LFT Marketing Esportivo, empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, e a Marcondes e Maltoni, empresa de Mauro Marcondes, que está preso, investigado na Operação Zelotes.
A Marcondes e Maltoni pagou R$2,5 milhões por uma consultoria da empresa do filho de Lula. Mas boa parte do material foi copiada da internet. É o que mostra o relatório da Polícia Federal a que a TV Globo teve acesso. O documento diz: confirmou-se objetivamente que o estudo produzido é baseado em meras reproduções de conteúdo disponível na rede mundial de computadores, em especial no site do Wikipedia, uma enciclopédia na internet feita a partir de colaborações de usuários. A PF acrescenta: foi apresentado produto de qualidade extremamente duvidosa. Os estudos apresentados pareciam ser de rasa profundidade e complexidade, em total falta de sintonia com os milionários valores pagos. Além dessa suspeita, os investigadores afirmaram que os negócios entre Mauro Marcondes e Luiz Cláudio podem ter tido valores maiores que os R$2,5 milhões sabidos até agora. Novas provas, minutas de contrato, somam R$4 milhões. A PF diz que o lobista Alexandre Paes dos Santos tem documentos que apontam que esse dinheiro era para colaboradores de Mauro Marcondes e que os pagamentos pararam assim que a Operação Zelotes foi deflagrada. Apontado como um dos principais operadores da propina desviada na roubalheira na Petrobras, Fernando Soares, como vocês viram, ele é conhecido como Fernando Baiano, afirmou nessa delação premiada que recebeu um pedido de R$3 milhões que seriam destinados a uma nora do ex-presidente Lula. O intermediário do pedido, de acordo com Fernando Baiano, foi o pecuarista José Carlos Bunlai. Amigo de Lula, ele tinha livre acesso ao Palácio do Planalto durante o governo do petista. Segundo Baiano, Bunlai incluiu o ex-presidente numa negociação. Baiano contou que estava trabalhando para que a empresa OSX participasse de contratos da Sete Brasil com a Petrobras para a exploração do pré-sal. Para isso, ele disse que pediu ajuda ao empresário José Carlos Bunlai. Baiano disse que o próprio Lula teria participado de reuniões com o presidente da Sete Brasil para que a OSX fosse chamada para o negócio. As negociações não foram adiante, mas mesmo assim, Bunlai cobrou a comissão dele. Fernando Baiano disse aos procuradores que Bunlai estava sendo cobrado por uma nora do ex-presidente que precisava fazer o pagamento de um imóvel. Ele não soube detalhar se esse dinheiro seria usado para quitar uma dívida ou como parte de um pagamento de uma parcela do apartamento. Ele disse que realizou essa operação, mas que só podia pagar R$2 milhões. Este pagamento foi feito por meio de uma empresa representada por Baiano a outra empresa de Bunlai. Baiano está preso no Paraná desde o ano passado. Ele resistia a fazer o acordo, mas aceitou fazer a delação depois de ser condenado a 16 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, na investigação sobre o triplex no Guarujá. Eles foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Os policiais federais responsáveis pela Lava Jato em Curitiba concluíram que o ex-presidente Lula e a mulher Marisa Letícia foram beneficiários de vantagens ilícitas por parte da OAS em valores que alcançaram mais de R$2,4 milhões, referentes às obras de reforma no apartamento do edifício Solares, o triplex de Guarujá, bem como no custeio de armazenagem de bens do casal. O ex-presidente foi indiciado nesta sexta-feira por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Marisa Letícia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal também indiciou o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o ex-executivo da OAS, Paulo Gordilho, e o ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, que já foi condenado na Lava Jato por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Nas investigações, foram analisados documentos, contratos e trocas de mensagens encontradas em celulares apreendidos. A maior parte das conversas foi ao longo de 2014. Numa delas, Paulo Gordilho diz a Léo Pinheiro: "O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser na hora que quiser." Léo Pinheiro responde: "Amanhã às 19 horas. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto." E Paulo Gordilho fala: "Guarujá também está pronto." Para os investigadores, os termos chefe e madame são referências a Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia. Fotos incluídas no inquérito mostram que Lula visitou o triplex em Guarujá, acompanhado de Léo Pinheiro. A Polícia Federal também afirma que o ex-presidente da OAS pagou vantagem indevida a Lula, quando a empreiteira arcou com as despesas do armazenamento do acervo presidencial,
a um custo de R$1.300.000. E Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, virou réu pela terceira vez na Operação Lava Jato. A Justiça de Brasília aceitou a denúncia num processo em que o ex-presidente é acusado de envolvimento em fraudes de contratos do BNDES. O ex-presidente foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter atuado no BNDES em favor da liberação de empréstimos para obras da construtora Odebrecht em Angola. A empreiteira, como contrapartida, teria repassado cerca de R$30 milhões em valores atualizados aos envolvidos no negócio. Segundo os investigadores, o dinheiro teria sido repassado para a empresa Exergia Brasil, criada em 2009 por Taiguara Rodrigues dos Santos, que é sobrinho da primeira mulher do ex-presidente e também denunciado na ação penal. Segundo os investigadores, a Odebrecht só teria contratado a Exergia para participar das obras porque sabia das relações de Taiguara com Lula, a quem ele chamava de tio. Além de Lula e Taiguara, também são acusados o empresário Marcelo Odebrecht e 7 ex-executivos da construtora. O ex-presidente já é réu em outras 2 ações, uma em Brasília sobre a tentativa de obstrução da justiça e outra em Curitiba, que apura se ele é ou não dono de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Também está no chamado Inquérito Mãe, que é a maior investigação sobre a corrupção na Petrobras, que está no Supremo. Ainda há 2 inquéritos em Curitiba, o do sítio de Atibaia e o que investiga o pagamento de empreiteiras envolvidas na Lava Jato para o Instituto Lula e a Lius, a empresa de palestras do ex-presidente. Num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não tem propina? Propina teve. O seu Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teus, que foi descoberto de R$50 milhões e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado o dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. E aí, será que o cachaceiro nos deixou um bom exemplo com a sua família linda, maravilhosa, honesta, sincera, ficha limpa? Para que a gente possa se espelhar, será que os seus discursos nos tempos modernos de 2022 se alinham com as histórias que ele deixou no passado? Claro que não, né? Mas infelizmente muitas pessoas não alcançam essas informações. E eu estou aqui juntamente com a frota de verdadeiros buscando expor essa hipocrisia. E você pode ajudar, como sempre, se inscrevendo no canal Verdade Urgente, ativando o sininho para receber novas notificações com novos vídeos e novo conteúdo. Deixa aqui a sua participação, seus comentários, se você sabia de todo esse envolvimento da família do Molusco nas corrupções dele, e também compartilhe esse vídeo nos grupos para que as pessoas possam saber dessas verdades enquanto ainda há tempo. E no demais, até a próxima. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Mas? Ai, pá, vai te lascar, fela.
que esse cabo aí é muito mentiroso. Essa porra aí não é nada não, isso aí é um mentiroso. Um bebê de esquina. Você é muito, sabe o que é? Muito safado, seu arrombado.